vez a paz do Senhor. Nós queremos convidar os irmãos, irmãs, amigos presentes para acompanhar a leitura da Bíblia naquilo que se encontra escrito na Epístola aos Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículos 8, 9 e 10. Aos Hebreus, capítulo 11, versículos 8, 9 e 10. Querido, nós lemos na Epístola de Paulo aos Hebreus, relembrando a leitura, capítulo 11, verso 8 a 10, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão é um dos grandes heróis da fé, um dos grandes exemplos bíblicos de servo e de homem de Deus. Não dá para compreender a amplitude, não dá para compreender a dimensão da obra de Deus, da grandeza da obra de Deus na vida de Abraão, sem nos lembrarmos de um evento que acontece logo após as águas do dilúvio baixarem e do estabelecimento de Noé e de sua família em terra. Os eventos do capítulo 9 de Gênesis, principalmente do verso 20, nos narra um incidente onde o patriarca Noé se embriaga. E embriagado, um dos seus filhos, o Cã, ao contemplar a sua nudez, faz saber aos seus irmãos, e todo esse incidente acaba fazendo com que Noé, como patriarca, como uma autoridade de Deus diante da sua família e naquele momento histórico, anunciasse algo que acabou tomando a forma e a dimensão de profecia. No versículo 25, despertado do seu vinho, o verso 24 diz que despertado Noé do seu vinho, soube o que seu filho menor lhe fizera, o Cã, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: seja bendito do Senhor Deus Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Nós observamos que nessa palavra de Noé, Sem, o seu primogênito, sobre ele recai a bênção, porque Cã, que se torna maldito, viria a se tornar servo da descendência de Sem, e o Jafé acabaria por habitar as tendas de Jafé, estaria entre as de Sem. A amplitude da promessa e da bênção de Sem se sobressai diante dos dois irmãos seus. Analisando a continuidade da história e da narrativa bíblica, nós vamos compreender e identificar que Abraão é descendente direto de Sem. Abraão faz parte da 10ª geração, seguindo a linhagem de Sem. 10 gerações nos tempos bíblicos não é um tempo equivalente a 10 gerações nos nossos dias. Por exemplo, o versículo 29 de Gênesis 9 diz que Noé morreu com 950 anos. Se aquela é uma geração, e a média fica por aí, imagina 10 gerações, o tempo que não se passa.
E há uma coisa contra a qual o tempo trabalha. O tempo trabalha contra a memória. O tempo trabalha contra a lembrança. É importante destacar também que, no período patriarcal, principalmente a partir de Noé, que vai até Moisés, não há escritura sagrada. Os atos de Deus, as questões da fé, não são escritas, são transmitidas oralmente, de geração para geração, através das famílias. Não há registro. Os primeiros registros dos fatos e da história da criação, do dilúvio de Babel, foram escritos por Moisés, que nasceu depois de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó. Então era muito provável que esse tempo e esse período de 10 gerações fizesse com que, como é muito comum, algumas promessas se dissipassem com o tempo. Nós não temos como precisar, nos dias de Abraão, o quanto aquela promessa feita a 100 ainda era conhecida dos seus descendentes. Nós não sabemos. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que a família e a descendência de Sem foi morar, se estabeleceu numa das regiões mais prósperas do Oriente. E em especial, 10 gerações depois, a família, os pais de Abraão, se estabelecem na cidade de Ur dos Caldeus. A cidade de Ur dos Caldeus fica hoje na região atualmente conhecida ali na proximidade do Kuwait. A cidade de Ur dos Caldeus, em termos de localização, para os irmãos terem uma ideia, estava bem mais localizada do que a própria Babilônia. Por quê? Porque lá na região da Babilônia, e mais ao sul, Ur dos Caldeus, lá está a região onde passam o rio Tigre e o rio Eufrates, símbolo de prosperidade. Só que a grande diferença, o grande diferencial de Babilônia para Ur dos Caldeus é que, embora as duas cidades estivessem entre o Tigre e o Eufrates, Ur fica mais próxima do Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é uma entrada de rota comercial, de embarcações, de navios, por onde o comércio flui com maior intensidade. Ur, dos tempos de Abraão, era uma das cidades mais desenvolvidas da época. Era uma das cidades mais seguras, já era uma fortaleza, já era uma cidade próspera. E daí não é de se espantar que, morando em Ur, habitando em Ur, cidade fortificada, cidade de localização privilegiada, cidade de grande comércio e de grande progresso, não é de admirar que Abraão e sua família prosperaram lá e se tornaram uma família rica. Analisando os fatos dessa maneira, nós podemos dizer com toda segurança que Ur era símbolo de prosperidade, era símbolo de conforto, era símbolo de estabilidade, era símbolo de segurança, era símbolo de certeza para quem nela habitava. Voltando à história de Abraão, não sabemos de que forma a geração de Abraão, a família de Abraão, lembrava ou se tinha conhecimento daquela grande promessa ou daquelas palavras de Noé, que em forma de profecia atravessaram o tempo e que Deus honrou. E sabemos que Deus honrou, porque a história nos revela que Deus honrou a palavra de Noé, que não foi só palavra de Noé, foi palavra profética. Porque assim sucedeu, assim aconteceu. Foi exatamente nesse ambiente de segurança, nesse ambiente de estabilidade,
nesse ambiente de progresso e nesse ambiente de certeza, que a voz de Deus irrompe em Ur dos Caldeus para Abrão, e irrompe, como nos narra Gênesis 12, versículo 1, quando Deus dirige a Abraão a sua voz, dizendo a ele: sai-te da tua terra. Eu preciso entender o que era Ur, o que Ur representava, para entendermos a gravidade, a dimensão da ordem de Deus a Abrão. Deus, quando se dirige para Abrão e diz: sai da tua terra, Deus está dizendo para Abrão: sai da segurança de Ur, sai da estabilidade de Ur, sai da certeza de Ur, sai do progresso de Ur, sai. Deus faz um convite a Abrão para abrir mão de certeza, de progresso, de estabilidade e de segurança. Deus quer desestabilizar Abrão para um novo momento e uma nova etapa na vida de Abrão. Nós analisamos a forma e a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas, e geralmente o modus operandi de Deus é esse, a forma de Deus fazer as coisas é essa. Quando Ele quer nos levar de uma dimensão para outra, de um nível para outro, de um momento espiritual ou material para outro, Ele primeiro nos desestabiliza, para depois nos desestabilizar. Por que Deus nos desestabiliza? Deus nos desestabiliza para para tirar de nós a nossa confiança nas coisas daqui e colocar a nossa fé e confiança nas coisas de lá. Para tirar a nossa fé e a nossa confiança na estabilidade das coisas do mundo e colocar a nossa fé e a nossa confiança nele. Ele convida Abraão para sair, mas na mesma proporção que ele diz a Abraão: sai dessa certeza, sai dessa convicção, sai dessa prosperidade, sai desse progresso, sai dessa segurança. Ao mesmo tempo ele está dizendo: eu serei a tua segurança, eu serei a tua estabilidade, eu serei o teu progresso, eu serei a tua certeza. Sai. Analisando mais detalhadamente a ordem de Deus, a gente vai vendo que a ideia é tirar de Abraão qualquer alicerce que lhe passasse a ideia de segurança, porque depois de dizer sai da tua terra, a segunda coisa que Deus diz é: sai da tua parentela. Mesmo saindo da nossa terra, mas próximo dos parentes, os parentes nos passam segurança. Permita fazer essa comparação. Por que nós decidimos em família alugar um apartamento em Jundiaí? Para passar segurança para o Paulo. A presença da família, a presença dos parentes passa segurança. Parentes, mas parentes não são necessariamente, a princípio, aqueles que estão mais próximos. Os tios são parentes, os avós são parentes, os bisavós são parentes, os primos são parentes. Mas a ordem de Deus é mais incisiva. Ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da tua casa. Queridos, quando nós perdemos a segurança, a certeza e a estabilidade que qualquer coisa possa nos dar, em quem nos amparamos, em quem nos confortamos, em quem nos apegamos, em quem nos sustentamos? Na família. A família, quando todo lastro, quando todo fundamento de segurança do indivíduo é tirado, sobra-lhe a família para lhe dar sustentação. Mas Deus diz: sai da tua casa também. Eu não quero lastro nenhum. Eu não quero segurança nenhuma que provenha daqui de baixo. Eu serei a tua segurança, Abraão. Tua família será eu. Tua parentela serei eu. Eu serei a tua segurança, eu serei a tua estabilidade. Sai. Deus não diz para Abraão, não faz menção alguma do concerto lá
das palavras de Noé. Não diz nada. Deus manda Abraão sair de Ur para uma terra que iria ainda mostrar. Deus não diz para Abraão para onde ele vai. Deus só diz: sai. O versículo 2, sequenciando a fala de Deus a Abraão, nos traz promessas grandes que Deus faz a Abraão. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus, com essa promessa, Ele também nos ensina grandes verdades. Primeira parte da promessa para Abraão: far-te-ei uma grande nação. Abraão habitava numa das cidades mais próximas da antiguidade, rico. É muito provável que dentro de uma ótica humana, Abraão já fosse tão próspero que ele pudesse chegar a analisar que não tinha mais para onde crescer. Para fazer uma comparação, poderíamos comparar Ur dos caldeus a São Paulo do Brasil. O sonho de muitos na área profissional, na área acadêmica e até ministerial é ir e chegar em São Paulo, porque São Paulo é o foco, São Paulo é o centro. Quem chega em São Paulo, depois de São Paulo, só quer a Europa, só quer a América. Ur era São Paulo da época. Todos que chegavam em Ur não tinham para onde ir, porque Ur era o melhor lugar para estar. Ur era o centro daqueles que alcançaram sucesso, que alcançavam sucesso. Do ponto de vista humano, não tinha cidade, ou se tivesse, era muito próxima de Ur. Ur era grande, era o grande desejo, era a grande cidade. Deus fala com Abraão e diz: eu farei de você uma grande nação. Você pensa que Ur é coisa grande? Coisa grande é o que eu ainda tenho para fazer na tua vida. Coisa grande é o que eu ainda posso fazer na sua vida. Nós, na condição de humanos, queridos, muitas vezes alcançamos patamares altos e grandes na vida e ficamos a pensar que é o máximo de Deus para nós. Não. Deus sempre tem uma medida maior para aqueles que andam em fé. Deus convoca Abraão a experienciar uma medida maior na vida dele. Não importa, Abraão, se tu enxergues que já chegaste onde tinha que chegar. Eu digo para você que eu tenho algo maior para ti e para a tua descendência. Basta que você saia. Farei de você uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Eu tentava me lembrar. Eu vou contar até com a ajuda dos irmãos, com muita sinceridade no meu coração diante de Deus, até do pastor. Eu estava tentando me lembrar ali, aqui sentado, uma grande obra feita por Abraão. Uma grande construção. Ele tem alguns feitos, algumas batalhas ganhas, mas de realizações concretas. Aquelas realizações memoráveis que, da perspectiva humana, eternizam o nome, do tipo, por exemplo, Babel, Torre de Babel. Eia, construamos uma torre que chega ao topo do céu e façamos grande o nosso nome. Uma grande realização daquela que desejou Nabucodonosor, os jardins da Babilônia, que depois de construídos se gloriou: eis a grande Babilônia, e deu no que deu. Eu tento me lembrar uma realização desse nível e não consigo enxergar na vida de Abraão. Só que Deus diz a Abraão que engrandeceria o teu nome. E sabe o que nós aprendemos com a palavra de Deus, queridos irmãos? Que a exaltação que Deus faz de um nome
não está relacionado aos feitos, às realizações da pessoa a quem esse nome está ligado. No reino de Deus, na forma e da maneira de Deus trabalhar e operar, a grandeza de um nome não é proporcional a grandes coisas que esse homem constrói, mas a grandeza da obediência desse indivíduo. No reino de Deus, os maiores nomes são os daqueles que mais obedeceram, não são os daqueles que mais construíram, porque nós podemos construir muita coisa, mas construir fora da direção de Deus. Podemos construir grandes palácios, mas para a glória do nosso próprio nome. O nome de um homem e de uma mulher de Deus não é exaltado por Deus pelo tamanho ou pelo volume das coisas que ele faz, mas pela obediência dele e dela a Deus. O nome de Abraão se tornou grande porque ele foi obediente. E o homem mais obediente que palmilhou por essa terra teve um nome acima de todo nome. Porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: e sendo obediente, foi obediente, e em forma humana, sendo obediente, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. A maior obediência, o maior nome. Grandeza de nome tem a ver com grandeza, com capacidade de submeter-se à vontade de Deus. Quanto mais obedientes a Deus, maior será o nosso nome. Não são as nossas realizações, é a nossa capacidade de obedecer a Deus, que para a glória dele tornará grande o nosso nome, fará o nosso nome ser lembrado. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vou te abençoar muito, Abraão. Vou te dar muitas coisas, mas vou abençoar muito mesmo. Mas para que em ti a bênção minha se transforme em bênção para o outro, para o próximo, para as nações, enfim, para todas as famílias da terra. Verso 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Ele creu. Eu me lembrava também aqui há pouco, muitos teólogos, filósofos, pensadores, já tentaram definir fé. E tem uma definição de fé que às vezes eu escuto nos púlpitos da igreja, que a princípio parece falar da fé bíblica como propriedade, mas não fala. Inclusive produz glória, produz aleluias, mas não representa a fé bíblica. A frase é o seguinte, eu penso que os irmãos já ouviram se falar nas igrejas, não sei se nessa tribuna, não lembro, mas alguém dizer assim: irmãos, fé é dar um salto no escuro. Fé é dar um salto no escuro. Não, essa não é a fé bíblica. Fé não é dar um salto no escuro. Fé é andar na luz da palavra de Deus. Fé não é salto no escuro. Fé significa andar na luz da palavra, mesmo sem saber a princípio onde vai chegar. Mas se você caminha passo a passo na luz da palavra de Deus, você tem certeza que o caminho é bom e que a chegada é melhor ainda. Isso é fé. Abraão resolveu andar em fé, sob a luz de uma promessa de Deus, sem saber para onde ia. Ele sai de Ur, Kuwait, cruza o atual Iraque, chega na divisa em Harã, hoje divisa entre Turquia e Iraque. Passa um tempo lá, o pai morre. Aí ele desce da Turquia pela Síria.
E vai bater onde? Canaã. Terra de Canaã. Para quê? Para cumprir-se a palavra de Noé. Canaã será servo de Sem. E as tendas de Jafé estarão entre as tendas de Sem. Não sabemos a noção que Abraão tem ainda das coisas, mas ele passa pela terra. Uma fome e uma crise grande aperta, ele desce ao Egito. E depois a história continua, Abraão volta à terra, mas acontece com isso alguns fatos interessantes. De todas as promessas que Deus fez a Abraão, nenhuma delas foram cumpridas plenamente com ele em vida. Nenhuma. Todas as promessas que Deus fez a Abraão, o que o nome dele seria grande demais, que a sua descendência se multiplicaria, a amplitude dessas promessas só se concretizaram muitos anos depois da morte de Abraão. E ainda estão se concretizando. Tem uma palavra no discurso de Estevão em Atos dos Apóstolos, que expressa muito bem isso que estamos afirmando. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, verso 4 e verso 5 diz assim: Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Verso 5: E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé que prometeu. Um pé de terra, em vida, não tornou-se propriedade de Abraão. Eu li esse texto dias atrás, e quando li essa passagem, e quando estudava o contexto da história de Abraão, o Espírito de Deus falou fortemente ao meu coração, dizendo que grande parte das realizações que hoje fazemos enquanto geração de Deus, quem desfrutará dela são gerações futuras, como nós estamos desfrutando do que gerações passadas já fizeram. Abraão passou a vida vivendo em cabanas, nômade. O povo, a descendência de Abraão, só entra na terra na geração de Josué. E é uma coisa grande na fé de Abraão. E essa coisa grande na fé de Abraão, o Espírito de Deus vai revelar ao escritor dos Hebreus. Verso 10 do texto que lemos. Verso 9 e 10. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão habitou em cabanas, para que a sua geração habitasse na terra e se estabelecesse na terra como hoje está estabelecida. Não há no Oriente estado mais próximo do que Israel, mais próspero do que Israel. Você anda no Egito, anda na Turquia, anda nos Emirados Árabes, anda em todos os lugares do Oriente. Quando você entra em Israel, o ambiente, a atmosfera muda. O país, o estado mais próspero do Oriente Médio se chama Israel. Israel é primeiro mundo no Oriente Médio. Mas por que Israel é primeiro mundo no Oriente Médio? Porque lá atrás alguém decidiu viver em tendas, habitar em tendas, peregrinar em tendas, confiando numa palavra que viria a ser bênção, senão para a sua geração, para gerações futuras. Isso se chama andar por fé. Mas é o Espírito de Deus que vai revelar a motivação, o ânimo de Abraão para viver, armando e desarmando tenda. E não pensar em retornar a Ur, mas avançar na direção daquele que disse: sai e eu te mostrarei. Verso 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice
e construtor é Deus. Abraão, já pela fé, esperava algo muito maior do que qualquer cidade terrena. Abraão, pela fé, já contemplava a cidade celestial. Já contemplava as mansões eternas. Queridos, somente aqueles que andam, que caminham olhando para a cidade celestial, para esta cidade cujo o artífice e construtor é Deus, somente os que andam olhando para esta cidade, caminhando pela fé, olhando o invisível, é que se dispõe a viver em tendas, a sair daqui e ir para ali. Somente esses que andam por fé é que sabem, é que têm a certeza que a nossa segurança, que a nossa estabilidade, que o nosso sustento, que o nosso progresso não está em um lugar de forma objetiva. A nossa segurança, a nossa estabilidade não está em morar numa capital ou morar no sertão. A nossa segurança, a nossa prosperidade, a nossa certeza, a nossa estabilidade não está em morar em Pernambuco ou morar em São Paulo, em morar no Brasil ou morar na América, em morar no Brasil ou morar na Europa. E aí está a prova. A América entrou em crise anos atrás e agora a Europa está em crise. A nossa segurança não está aqui ou ali. A nossa segurança está em viver na direção de Deus, na direção do Espírito. Não importa onde você está, o que importa é se aquele é o lugar de Deus para aquele momento da tua vida. Quando estamos na direção de Deus, Deus nos abençoa aqui. Ele diz, vai para ali, Ele nos abençoa ali. Ele diz, vem para cá, Ele nos abençoa cá. Ele diz, vai para cima, Ele nos abençoa em cima. Ele nos coloca embaixo, Ele nos abençoa embaixo. Na direção de Deus, onde chegamos, chegamos com a bênção de Deus. O lugar mais ilógico que havia para alguém habitar foi para lá que Deus mandou Abraão. Fora de toda lógica e raciocínio humano. E para complicar a situação do ponto de vista humano, ainda se cria uma briga dos pastores de Abraão com Ló. E Abraão, na direção do Espírito, diz, meu filho, escolhe para onde você vai. O que é que Ló faz? Usa a lógica humana. Ló olha as campinas do Jordão, os pastos verdes. Ló diz, eu quero aquela banda de lá. Abraão diz, vai, é tudo teu. Assim que Ló sai, Deus se revela para Abraão novamente, se alegrando com a fé de Abraão. E diz para Abraão, Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Toda essa terra eu te darei. Ló nem sabe, mas para onde ele vai já é teu, porque eu tenho te dado em promessa. Eu darei a tua descendência, eu darei para as futuras gerações. Não importa onde estejamos, a questão é se estamos na direção de Deus, se estamos no lugar de Deus para a nossa vida. Nossa segurança não é empresa pública, não é empresa federal, não é empresa municipal, não é multinacional. Nossa segurança está em Deus. Nossa segurança não é ministério grande, não é ministério pequeno, não é convenção grande, não é convenção pequena. Nossa segurança e nossa prosperidade se chama o Senhor, Deus de Abraão. Mas essa bênção está reservada para aqueles que, como Abraão, esperam pela cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor foi Deus. Dessa cidade falou Jesus, João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A cidade de Abraão é a cidade também que nos aguarda. O pai da fé habitará com os filhos da fé. Os filhos da fé de Abraão habitarão com o pai na fé de Abraão.
sigamos os passos de Abraão e andemos em fé para a glória de